Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Aqui é Alessandro Silva e nós estamos aqui para fazer a reflexão do Evangelho do dia. Esse áudio, esse vídeo faz parte do projeto Evangelizar Nossa Missão. Seja bem-vindo, meus irmãos, vocês que escutam das rádios parceiras, das redes sociais. Compartilhe esse vídeo, esse áudio, curta, comente, disseminando cada vez mais a palavra de Deus, porque infelizmente algumas redes sociais têm censurado o material que a gente evangeliza, o material cristão. Então vamos ajudar compartilhando nos seus grupos de família, nos seus amigos, compartilhe essa reflexão da palavra de Deus. Meus irmãos, meditar todos os dias o Evangelho é uma pílula de cada dia para a nossa edificação espiritual, onde a gente escuta a voz do Senhor Jesus. Então deixe o seu coração se impregnar todos os dias, faça um compromisso com o Senhor de todos os dias vir aqui no Evangelizar Nossa Missão e escutar o Evangelho do dia, pelo menos isso, meu irmão, porque eu tenho certeza que as palavras de Jesus, elas transformam. Então vamos orar, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais esta semana que passou. Pedimos a Tua bênção sobre a semana que virá. Pedimos a luz do Teu Espírito Santo, Senhor, para que a reflexão sobre este Evangelho possa trazer fruto em nossas vidas, Senhor. Toca os nossos corações, Senhor, onde quer que estejamos agora neste momento. Envia os Teus anjos a nos guardar e envia Teu Espírito Santo para que nosso coração se abra à palavra do Senhor e essa palavra traga cura, traga libertação, traga a conversão necessária para a nossa vida de santidade. O Senhor nos quer convosco, o Senhor nos quer vivendo uma vida plena contigo. Eis-nos aqui, Senhor, para acolher a Tua palavra, para viver a Tua vontade, não a nossa, Senhor. Não és Tu, Senhor, que tem que se adequar às nossas vontades, mas somos nós que temos que nos adequar às Tuas santíssimas vontades, Senhor. Envia Teu Espírito Santo de forma a converter o nosso coração, Senhor, declarando que Tu és o Senhor da minha vida. Não sou eu, não é o mal, é Tu, Jesus, que é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história. Por isso, Senhor, fala que o Teu servo escuta. Fala, Senhor, a Tua santa vontade para a minha vida. Eis-me aqui, Senhor, para deixar o Senhor ser o Senhor plenamente em meu coração. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te o revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós estamos na festa de São Paulo e São Pedro. Nós festejamos a vida de São Paulo e São Pedro. São Paulo, grande evangelista, grande evangelizador de toda Roma. A vida de São Paulo é extraordinária. Leiam sobre São Paulo, é extraordinário. Mas hoje em especial o Evangelho foca em São Pedro, porque essas duas colunas da igreja, São Paulo com toda a pregação, com toda a teologia paulina, e São Pedro com o guardião da fé,
com o guardião da fé apostólica, com a liderança da igreja, né? São Pedro é o chefe, do qual São Paulo vai a ele, São Paulo se reúne com ele, né? São Paulo até tem algumas desavenças, mas reconhece a autoridade de Pedro, né? E até o corrige de uma certa forma, de forma muito salutar, de forma muito saudável, entendeu? Mostrando para nós que nossas autoridades e líderes erram, e nós temos o dever de corrigi-los, com caridade, com certeza, com amor, né? Mas nossas autoridades não são perfeitas, o Papa não é perfeito, os nossos bispos não são perfeitos, nossos padres não são perfeitos, são pecadores e erram muito. E nós temos que ter caridade, nós temos que ter amor e não jogar pedra nas pessoas, né? Então o princípio, né, que a gente aprende com os santos da igreja, né? Em primeiro lugar, você não falar mal das pessoas. Você pode combater o erro, o pecado, o fato, a ideia errada, a heresia, mas não a pessoa. A pessoa você precisa ter caridade e amor. A pessoa seja a pior do mundo, a promotora do aborto, nós não devemos desejar o inferno para ninguém. Nós não devemos desejar o mal para ninguém. Nós queremos que todos se convertam, porque esse é o desejo de nosso Deus. Que todos se convertam e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse tem que ser o desejo de cada cristão. Desejar a conversão de todos, seja do maior criminoso, desejar a conversão dele. Mas isso não abstém de desejar a justiça, que seja feita a justiça, que seja corrigido o erro, que seja atacado o erro de forma veemente. A heresia nós precisamos combater sim e mostrar às autoridades que estejam tortas, e há muitas autoridades tortas nesse mundo de hoje. Mas, meus irmãos, hoje a festa de São Paulo e São Pedro mostra para nós a grandiosidade que é a nossa igreja, a grandiosidade que é essa igreja instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, Jesus estabelece a sua igreja, e fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja será tão poderosa que nem o inferno aguentará. Então vejam, o Império Romano acabou, os outros impérios todos acabaram, né? Várias nações surgiram e apagaram-se na história, mas a Santa Igreja Católica está de pé até hoje. Cadê a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Ela tem que ter 2000 anos. É uma única igreja, meus irmãos. É a Santa Igreja Católica. É um fato incontestável, um fato histórico, um fato real, veemente aos nossos olhos. E alguns podem dizer, mas a religião tem muitos erros, e quem segue a religião não salva e tal. Peraí, quem diz que a religião salva? Em primeiro lugar, quem salva é nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus, como diz São Paulo, Jesus é a igreja da qual ele é a cabeça e nós somos os membros. Então sim, pela igreja eu tenho acesso à Eucaristia, pela igreja eu tenho acesso à comunhão eucarística, pela igreja eu tenho acesso à confissão, pela igreja eu tenho acesso à oração, pela igreja eu tenho acesso à Sagrada Escritura, pela igreja eu tenho acesso a milhares de obras, de santos, de homens, mártires da fé, pela igreja eu tenho acesso a tudo isso. É a igreja, meus irmãos, é a igreja que me conduz a Jesus. Esse é o papel da igreja, esse é o papel que Jesus deu aos apóstolos, esse é o papel dado a Pedro, que eu ensinei a vocês aqui, vocês vão ensinar a todas as nações. Essa é a missão da igreja, nos salvar do demônio, nos salvar do mundo, nos salvar do mal. Essa é a missão da igreja, salvar. Como que vem alguém dizer hoje que a igreja não salva? A igreja salva sim, porque ela me leva a Jesus. É claro que é Jesus que salva, é claro que é o fim último é Jesus, mas a igreja é o meio. Qual é o outro meio, meus irmãos? Televisão, internet, um livro? Não, um livro não salva. O seu livro aí, o seu livro concreto da Bíblia, se fechar na sua casa aí e ficar lendo a Bíblia, isso não vai te salvar. A salvação é um conjunto de práticas e fé e obras. Quem tem fé e não tem obras é uma fé morta. E obras é sair na rua, e obras é acolher o irmão, e obras é viver em comunidade e viver igreja, meus irmãos. Então a igreja é a vivência de nosso Senhor Jesus Cristo em comunidade. E isso é
é o nosso chamado. O nosso chamado de cristão é viver juntos em comunidade. Quem se isola morre, porque nós estamos hoje numa sociedade com tanta depressão, a doença do século, tantos males, né? Ansiedade e enfim, tantos males aí que hoje bota nome pra tudo. A psicologia quer botar nome pra tudo. Você tá com problema, você não perdoa, você não ama, mas aí você fica todo mal e aí a psicologia tem um nome pra isso. Tem um nome chique, bonitinho. Meus irmãos, acorda. Acorda, o que nós precisamos é voltar para o Evangelho de nosso Jesus Cristo. O que nos falta é voltar para a igreja. Crer em tudo que crê e manda a Igreja Católica. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa fé do creio em Deus Pai. Creio na Santa Igreja Católica. Ou a gente acredita na Santa Igreja Católica ou a gente não acredita e acabou. Ou a gente é ateu ou a gente é católico. Não tem esse meio termo, não tem esse negócio de self-service religioso. Eu vou escolher aqui o que eu acredito, isso aqui eu não acredito, isso aqui eu acredito, isso aqui eu não acredito, isso aqui eu acredito. Não é isso que o Senhor nos chama. O Senhor nos chama a acolher a fé por inteiro que nos é dado. Que nos é dado por uma igreja milenar, que nos é dado pela igreja instituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo sob Pedro, esta pedra. E hoje está na moda, né, principalmente entre os evangélicos, criticar que não, mas esta pedra aqui é Cristo, não é Pedro e tal. Cara, eu não vou nem entrar nesse mérito de discussão teológica. Que seja Jesus essa pedra, que seja, se for, não é. Porque o contexto que você vê, Jesus está falando com Pedro. Mas vamos dar o braço a torcer por um momento e perceba que esse versículo não é tudo. Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, eles dizem, né? Então, sob esta pedra, Cristo. Beleza, Cristo é a pedra angular, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Aí Jesus fala para Pedro, dar-te-ei a chave do reino dos céus. Será que eles não leem a continuação, não? Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Pedro, a chave está na tua mão. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. E tudo que você desligar na terra... Jesus está dando uma autoridade não só física da igreja humana, concreta, mas está dando uma autoridade espiritual, meus irmãos. A Igreja Católica tem uma autoridade espiritual. Que o digam os exorcismos. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem uma autoridade espiritual. E daí vem os sacramentos do batismo, da confissão, do qual a igreja é porta-voz, ministros da reconciliação de São Paulo. Nós somos ministros da reconciliação. Então, meus irmãos, a igreja é portadora. E se eu quero ser santo, eu preciso me aproximar da igreja. A igreja é santa. O termo teológico correto não é igreja santa e pecadora. A igreja não é pecadora. Pecadores somos nós. A igreja, a cabeça é Cristo. Cristo não peca. E os membros que estão colados à cabeça, que estão santos. Então, à medida que eu peco, eu me afasto da igreja. E por isso eu preciso confessar-me. Confessar a Cristo e a igreja, a cabeça e os membros, do qual eu feri. E agora eu retorno. E é essa maravilhosa igreja, maravilhoso corpo, do qual nós somos chamados a ser membros. Igreja cheio de falhas, porque tem membros pecadores, sim. Tem membros cheios de pecado. Você talvez olha para sua comunidade aí da sua cidade, toda torta, toda cheia de defeito, porque são os homens que botam tudo torto. Mas Jesus não falou, eu vim para os doentes? Pois é, meus irmãos. Jesus tocava o leproso, ninguém podia tocar no leproso porque o leproso era impuro. Se você tocasse, você ficava impuro, dizia o judeu. Mas Jesus faz o contrário. Jesus o toca e o cura e o limpa. Nada torna Jesus impuro. Aonde Jesus toca, Jesus torna puro. Por isso a igreja é santa. A igreja não é mancha, não tem mancha. A igreja é santa. E quando uma autoridade peca, quando o líder peca, ele se mancha. Ele precisa de novo voltar a Jesus. Voltar à igreja de Cristo. Pedir perdão para se santificar. Então, tendo essa visão espiritual da igreja, meus irmãos, olhemos para São Pedro e São Paulo e pensamos que a gente possa entrar nessa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo santa. Essa visão espiritual
é muito mais abrangente. O mistério da igreja é muito mais profundo. Diz São Paulo numa carta que nem os anjos souberam todos os mistérios que Deus colocou na sua igreja, nos receptáculos da sua igreja. A igreja que é o receptáculo da verdade, diz a palavra de Deus. São Paulo diz isso, a igreja é a coluna da verdade, o sustentáculo da verdade. Como hoje o mundo ousa falar mal da igreja? Sim, os filhos da igreja pecaram, como diz o Papa São João Paulo II, perdoai, Senhor, os pecados dos filhos da igreja, mas não a igreja. A igreja não erra, não peca. Quem erra é os filhos. Então, meus irmãos, existe uma instituição espiritual. Se a gente olhar para a igreja igual os judeus olhavam para Jesus, porque os judeus olhavam para Jesus e só viam Jesus humano, só via aquele homem de Nazaré, aquele carpinteiro, não conseguiam enxergar além o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós também somos tentados hoje, meus irmãos, a olhar para a igreja e só olhar o lado negro, só olhar os erros das autoridades, os erros das pessoas. Não, meus irmãos, olhemos além. Peçamos ao Espírito Santo que tire as escamas de nossos olhos, que nós possamos ver a glória da igreja do Senhor, a nova Jerusalém que nos é dada do alto, da qual nos é dada do alto o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade, do qual nos é dada com reconciliação, o mistério da reconciliação na confissão, do qual nos é dada a história de milhares de santos e mártires, no qual essa igreja nos dá tantas e tantas e tantas riquezas. Amemos a igreja, oremos pela igreja, lutemos e combatamos pela Santa Igreja de Deus. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Deus te abençoe. Shalom.